Muito bem, muito bom dia para você. 11 horas e 17 minutos. Já temos aqui em nosso estúdio a presença dele, Dr. Iagor Araújo. E hoje para um tema muito mais que importante, né? Mesmo ali o tema do Outubro Rosa, que também tivemos a presença dele, também trazendo aqui informações sobre aquela, né? Bactéria, Streptococcus. Hoje novamente em nosso estúdio para mais um tema que é claro, muito importante, também, né, muito curioso, delicado, que deve também ter uma das maiores atenções possíveis, que é a campanha do Novembro Azul. E em nosso estúdio, o Dr. Iagor irá explicar a você o que é o Novembro Azul, como funciona, como é o diagnóstico, tratamento, os exames, né, que são mais curiosos entre toda a população e, claro, isso tudo e muito mais, aberto a você também a tirar suas dúvidas. Em caso de dúvida, lembra você, pode mandar pra gente sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 329-8473-3543. Um ótimo dia a você que está sintonizado ou conectado a partir de agora com vocês, o Dr. Iagor Araújo. Doutor, muito bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa Alto Rio Grande. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo espaço novamente, né, pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês aí sobre essa campanha tão importante, né? Com certeza uma das maiores campanhas que a gente tem aí no nosso país em relação à saúde, juntamente com o Outubro Rosa, né, o Novembro Azul. A gente sabe que ainda tem, né, muito preconceito ainda, o pessoal fica meio acanhado, com vergonha, mas é importante, a gente vai falar da importância aqui e por que essa campanha é tão grande. Muito bem, como você disse, né, Dr. Iagor, tem muito sim preconceito e também muitas dúvidas, né, que a partir de agora o pessoal que está em casa com certeza vai ter oportunidade. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade para vocês também perguntarem, tirarem suas dúvidas em nosso WhatsApp, tá bom? Mande aí a sua pergunta sobre a campanha do Novembro Azul. Com vocês, o Dr. Iagor, explicando pra gente o que é essa campanha, doutor. Então, a campanha do Novembro Azul, né, ela veio a partir do Outubro Rosa ali, que a gente cuida da saúde das mulheres, e foi uma campanha que iniciou em 2003 na Austrália. Então eles tiveram essa ideia de, por conta da dificuldade do homem procurar o médico, né, da vergonha, do preconceito. A gente sabe que o homem ele procura muito menos o médico do que as mulheres, né? Então a gente, lá na Austrália, em 2003, eles tiveram essa ideia de fazer essa campanha, né, no Novembro Azul. E tanto que o símbolo da campanha é até o bigode, né? E que eles deram o nome da campanha, né? E no Brasil, a partir de 2008, mais ou menos, a campanha veio para cá e a gente faz a sequência, né, junto com o Outubro Rosa. E a campanha é principalmente para conscientizar a população em relação ao câncer de próstata, que no caso dos homens é o segundo câncer que mais atinge homens no Brasil, perde apenas para o câncer de pele, e daí a importância da campanha. Lembrando, claro, que a campanha tem esse foco maior no câncer de próstata, mas a gente tem que sempre lembrar que é a saúde como um todo, né? Então, o cuidado com a saúde completa do homem. Então, tem muita gente que tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, né, problemas tireoide e outros tipos de câncer também, né? Então, assim, é um mês para conscientizar o pessoal. E também é uma coisa que a gente fala bastante na equipe, a Diana, enfermeira nossa, né? Ela costuma brincar que, assim, hoje a gente tem os meses, cada mês tem uma cor, né? O nosso calendário hoje é todo colorido. Mas a gente tem que lembrar que a prevenção, o cuidado com a saúde tem que ser diário. Então, assim, é um ano inteiro se cuidando. Mas a gente aproveita, né, que essas épocas do ano para poder lembrar a população, chamar, para poder se cuidar, se prevenir, né, e lembrar desses temas tão importantes. Muito bem, lembramos, né, que não é somente no mês de novembro, né, doutor, que os homens também têm que ficar atentos à sua saúde, tanto também quanto as mulheres, não é verdade? Exatamente, né, passamos o Outubro Rosa aí, mas
Não é por isso que as mulheres têm que deixar de se cuidar, né? Então, as mulheres que também não tiveram oportunidade de participar das campanhas do outubro, né? Não deixar de buscar fazer a mamografia, fazer os exames preventivos, acompanhar, né, em relação às doenças também, porque dia de se cuidar é todo dia. Então é importante também as mulheres, mesmo que seja o Novembro Azul, não tem problema, pode procurar o atendimento, a gente está, né, aí para atender todo mundo, e não é porque a gente está no Novembro Azul que a gente esquece as outras doenças e as outras campanhas, né? As campanhas são o ano inteiro. Muito bem, e como funciona, né, a campanha Novembro Azul? Como que ela é divulgada, como que ela é instalada, né, assim dizendo, nas comunidades, cidades, entre outros? Então, a campanha vem desde do Ministério da Saúde, né, do governo federal, do estado, né, de cada estado, aqui o estado de Minas, e as prefeituras também. Geralmente a gente tem essas campanhas com os postos de saúde, né, os PSFs, UBS, que chamam a população. E o primeiro de tudo, e mais importante, eu acredito, é essa conscientização, né, essa informação, é a gente passar a informação da importância, né, da grandiosidade da doença, para que as pessoas comecem a entender melhor, entender o que acontece, quais são os sintomas, por que é importante diagnosticar, tratar, porque igual eu falei, é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, né? Só perde por câncer de pele. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre lembrando desse tema, porque a gente sabe da dificuldade que ainda temos muito preconceito em relação ao exame, em relação ao tratamento. Então, o início de tudo é essa conscientização da população, né? Por meio da conversa. E aí a gente consegue fazer também o rastreio, pede exame, examina os pacientes, e a partir disso aí a gente identifica, né, quem tem uma chance de ter alguma alteração ali na próstata, que precisa de uma investigação melhor, e quem, né, tá com a saúde em dia aí, só manter o acompanhamento. Muito bem explicado, né, pelo doutor Iago. Aí que vem, né, doutor, como é feito o diagnóstico das doenças que podem ser causadas aí, né, nesta campanha? Uhum. Então, tem uma confusão bastante grande aí em relação aos exames, né? Porque primeiro tem uma dificuldade aí em consenso entre o Ministério da Saúde e a Sociedade de Urologia, né? Tanto do Brasil quanto de outros países, que o Ministério da Saúde não orienta o rastreio, né? Devido a custos, devido, né, ao risco-benefício, porque você imagina, fazer teste, exame em todos os homens do Brasil, né, é uma dificuldade grande de alcançar esse público todo, além dos valores que ficariam, né? Mas a Sociedade de Urologia indica homens com histórico familiar de câncer de próstata a partir dos 45 anos começar o acompanhamento por meio do PSA, que é aquele exame de sangue, né, que a gente consegue identificar por meio do exame de sangue aquela alteração, se pode ter alguma alteração na próstata. Que o PSA ele é uma proteína que ela é produzida e liberada pela próstata masculina. Então a gente tem valores normais de acordo com a próstata normal. Caso ela ela esteja aumentada, inflamada, né, ou tem algum processo ali diferente na próstata, ela pode liberar mais essa proteína. E aí, por meio desse exame a gente consegue ter uma ideia de quem tem uma próstata alterada e precisa de uma investigação e de quem tem uma próstata sadia. Né? Lembrando que não é porque o exame de PSA vem alterado que a pessoa tem o diagnóstico de câncer. Né? É só um exame de rastreio, para a gente separar ali, basicamente, né, quem tem uma próstata sadia de quem tem uma possível alteração na próstata. Então a gente tem que ser bastante criterioso, né, quando vem o exame alterado. O paciente não precisa ficar desesperado, preocupado, porque a gente tem que investigar melhor. Tanto que geralmente a gente passa algumas orientações para os pacientes, porque tem algumas coisas que a gente pode fazer que pode alterar o exame, né, e não ser doença.
por exemplo, andar a cavalo, né, antes de realizar o exame, andar de bicicleta ou de moto por muito tempo, principalmente em terreno, em chão de terra, que acaba tendo um impacto grande ali na nádega, fica muito próximo da próstata. Então o paciente, né, andando a cavalo, de bicicleta, de moto ali por muito tempo, pode acabar liberando mais essa enzima, né, essa proteína, e aí acusar no exame um valor mais alto, mesmo o paciente não tendo alteração nenhuma na próstata. É importante também ficar atento se tiver algum sinal de infecção urinária, de inflamação na próstata, pode causar alguma alteração no exame também. Então, assim, né, o paciente tem que ficar bem calmo, que se o exame vier alterado, a gente tem que investigar melhor. A gente tem o exame do toque retal também, né, que pode identificar cerca de 20% dos cânceres podem ser identificados por meio do toque retal. E assim, o pessoal me pergunta muito assim, por que a medicina evoluiu bastante, né? A gente tem exames aí dificílimos que conseguem ver o corpo inteiro, igual ressonância, tomografia, ultrassom, e o exame da próstata ainda continua como o toque, né? Mas assim, porque a proximidade da próstata com a região do reto do paciente, ela é colada na parede do reto. Então, por meio do toque, o médico consegue sentir, né, se a próstata pode estar endurecida, aumentada. Então, assim, é um exame bastante fidedigno e a gente consegue identificar bastante alteração na próstata por meio dele, né? Lógico, temos outros exames também, tomografia, ressonância, né, que a gente pode fazer e deve quando vem alguma alteração. E em último caso, quando a suspeita é grande de câncer, para fechar o diagnóstico a gente só fecha com a biópsia. Então tem que coletar alguns pedacinhos da próstata masculina, né? E a gente coleta esses pedaços, manda para análise para a gente poder investigar os tipos de células, como que tá. E aí a partir disso a gente fecha o diagnóstico de câncer. Então é uma coisa que eu explico bem para os pacientes. Não é porque um exame veio alterado que quer dizer que tem câncer de próstata, né? A gente precisa sempre da biópsia para poder fechar o diagnóstico. Muito bem, né? Esse tema sobre os exames e tal, o pessoal ainda tem dúvidas. Se caso aparecer no exame de sangue, né? Alteração, alterou ali no exame de sangue. Aí já parte para o outro exame, que é o do toque, né? Como o pessoal diz. Então, vindo a alteração no exame de sangue, e a gente, por meio da consulta, né, a gente consegue ver se o paciente tem alguns sintomas, alguns sinais ali. A gente pode partir para o exame do toque, né, que é o próximo exame, que o urologista vai avaliar melhor essa próstata. Mas pode também partir para outros exames de imagem, né, como o ultrassom ou a ressonância. Então varia muito de paciente a paciente. Isso aí pode ser discutido entre o paciente e o médico, né, a preferência do paciente. Se ele quer partir direto para o exame de imagem ou para o exame do toque. E lógico, o médico vai orientar também, né? Porque pode ter diferença de caso para caso. Então tem paciente que vai ser melhor o toque para poder identificar primeiro alguma alteração. Tem paciente que a gente pode partir para outros exames, né? Então isso é bem discutível. Mas sempre que vem alterado o PSA, a gente tem que fazer uma investigação melhor. Muito bem, então, né? Atenção aí todos os homens quanto à sua saúde, aos diagnósticos também e, claro, às consultas médicas. Sempre a gente roda um spot informativo, doutor, e também, né? Fala aí para os pacientes, os homens também, a ficarem atentos aos sinais, né? Mostra algum sinal quando tem alguma alteração na próstata, para o pessoal de casa assim já ficar mais atento também? Sim, é bastante, né? A gente fala, é muito importante estar sempre atento a todos os sinais do corpo, né? O câncer de próstata, infelizmente, 95% dos casos, no início dos sintomas, no início da doença, quer dizer, ele não vai ter sintomas, né? Então, a grande maioria dos casos a gente vai identificar por meio dos exames. Mas quando a doença começa a evoluir, começam a apresentar mais sintomas, né? E quais são eles? Ardência e dor para urinar, presença de sangue na urina, aquela dificuldade para iniciar a micção, né? Então o paciente fala que ele está com vontade de ir ao banheiro, está apertado, chega para poder urinar, tem que fazer muita força para iniciar a urina, né? Tem paciente que fala que às vezes aperta a barriga, fica muito tempo no banheiro,
E às vezes o jato urinário, ele não sai mais com aquela força de antes, né? Começa a vir um jato mais fraquinho, uma urina mais fina. Tem gente que fala que chega ao ponto até de não conseguir ter o jato urinário, apenas goteja, então pinga no vaso sanitário. Tem paciente que urina bastante à noite também, então a bexiga fica sempre cheia durante o dia porque o paciente tem dificuldade de urinar. Então à noite está em casa, deita, né, para dormir, tá tranquilo, fica indo ao banheiro toda hora porque tem essa dificuldade para urinar. Toda vez que vai ao banheiro não consegue completar, né, a esvaziar a bexiga, e aí a bexiga fica sempre cheia, então aquela vontade toda hora de ir ao banheiro. E nos casos mais graves, que a doença está mais avançada, o paciente pode ter dor óssea, dor no corpo também, no caso de doença mais avançada, que a doença pode espalhar para os ossos também. Então o paciente começa a ter lesão óssea, pode ter fratura, e ser das células do câncer espalhando. Então, assim, são vários sintomas que podem aparecer, né? Principalmente esses sintomas urinários. E a gente sempre, né, orienta os pacientes. Graças a Deus, a grande maioria dos casos de sintomas, né, da bexiga, da urina, né, esses sintomas que eu falei de sangue na urina, dificuldade, ardência, geralmente vão ser infecção urinária, pode ser de inflamação na próstata, pode ser do aumento da próstata, que não é câncer, né, o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata do homem ela começa a aumentar e dificulta a urina. Então, assim, esses correspondem a 80%, 85% dos casos. Então, assim, sempre que tiver alteração, tem que procurar o médico para poder investigar melhor. Então, não podemos ter a vergonha, né, de procurar, né, em caso desses sintomas, e também fazer os exames de rotina, como o doutor disse, né? E logo após ser diagnosticado, né, você tá com essa doença. Como que funciona o tratamento? O tratamento a gente, né, igual eu falei, a gente fez a biópsia, diagnosticou o câncer de próstata. Então, a gente parte para o tratamento. Geralmente, a grande maioria dos casos dos tratamentos vão ser por cirurgia. Então, a gente tem que retirar a próstata para tirar aquele tumor que está ali, né? Mas a gente tem outras alternativas, está evoluindo bastante, né, o tratamento. Então a gente tem a radioterapia que pode ser usada também, né? A radioterapia é um tipo de tratamento onde a gente não precisa operar o paciente. Então a gente entra com uma sonda, geralmente é via retal, e essa sonda ela libera radiação, tipo radiação de raio-x, tomografia, né? Mas essa radiação ela é concentrada ali na próstata, no local onde está o tumor. Ela vai queimar ali aquele local, então todas as células que estão ali elas vão morrer. Então a gente consegue destruir todo o câncer, né, por meio dessa radiação. Lógico, a próstata tem algumas células sadias ali ao redor do câncer também, que vão acabar perdendo. Mas a gente consegue destruir, né, essas células cancerígenas sem ter que operar o paciente. Então também é uma outra, né, alternativa de tratamento. Tem mais alguma, além dessas que você disse, ou somente essas são as mais usadas mesmo? As mais usadas são essas, a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, né? A quimioterapia pode ser feita também, tem alguns casos que tem indicação. Tudo vai depender do tipo de célula que está ali no câncer, né? Que igual eu falei, quando a gente faz a biópsia, a gente consegue identificar o tipo de célula que está cometendo ali. Porque o câncer ele pode ser por várias células diferentes. Então, cada tipo de célula ele vai responder melhor a um tipo de tratamento. Então, vai ter célula que vai responder melhor à quimioterapia com a cirurgia, vai ter célula que vai responder bem à radioterapia. Então, a partir da biópsia, a gente consegue definir melhor o tratamento. Mas é basicamente esses três mesmo, né? A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia que a gente pode fazer para o tratamento. Muito bem, então já veio chegando aqui também, doutor, algumas perguntas relacionadas aí, né? Aos mesmos sintomas, só que porém sentido por mulheres. A gente aproveita, né, que já tá tudo envolvido mesmo, as mulheres também estão preocupadas aí quanto à sua saúde na urina, né? Então, se ela tem algum desses sintomas, lógico, a gente lembra, né, que mulheres não têm próstata, né? Mas então, Isso. como que funciona e o que pode ser também? Alguma infecção, algo do tipo?
Aham. As mulheres, né, elas não têm a próstata. Então, o câncer de próstata, a hiperplasia prostática, essas doenças da próstata, elas atingem só os homens. Mas, né, esses sintomas, igual eu falei, eles são muito comuns de doenças ali da bexiga, da urina, dos rins. Então, assim, geralmente esses sintomas podem estar relacionados à infecção urinária, né, alguma infecção do trato urinário da mulher, pedra nos rins, que pode dar sangramento, pode dar ardência, pode dar dor. Então, assim, as mulheres podem ficar tranquilas em relação ao câncer de próstata, né, que a mulher não tem a próstata, mas tendo os sintomas, é importante investigar também, né, igual eu falei. Pode ser uma pedra nos rins, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma infecção até vaginal que dá esses sintomas. Então é importante a mulher também investigar. Muito bem, uma das perguntas foram respondidas, né? Enquanto o pessoal vai mandando, a gente, tendo a ver o tema, a gente também vai perguntando. Outro tema foi perguntado aqui, né? Não estamos aí sobre o câncer de mama, mas também foi perguntado aqui para os homens, que podem ter também o câncer de mama, né, doutor? Isso. É muito importante lembrar, assim, a gente foca muito nas mulheres no Outubro Rosa, mas, assim, os homens também podem ter câncer de mama. Então, assim, é incomum, né? É raro os casos, mas pode acontecer. Então, é importante também que os homens, caso tenham alguma alteração na mama, não deixar de investigar, porque pode ser um caso de câncer, né? Pode ter aqueles mesmos sintomas das mulheres, né? Então, o aumento de uma mama em relação à outra, ferida na mama, sangramento, saída de secreção pelo mamilo, dor. Então, caso o homem tenha esses sintomas, tem que investigar, tem que procurar, né? Não precisa ter vergonha, porque tem casos em homens e geralmente os casos de câncer de mama em homens, eles são mais graves. Então, também é importante investigar o mais rápido possível, né? Para conseguir fazer o tratamento mais efetivo. Muito bem, respondido também, né, doutor? E agora a gente volta sobre aqui ao exame em si, porque muitas pessoas ainda têm dúvida. Como que funciona ali o exame do sangue, como que é coletado e tal, quantidade, e como também é realizado o exame, né, de procedência maior, de maior gravidade, que é o de toque, né? Como funciona? Explica pro pessoal de casa que eles estão com dúvida aqui. O exame de sangue, o PSA, ele é coletado da mesma forma que aqueles outros exames que a gente faz de sangue, de rotina, né? O hemograma, né? Para ver a glicemia, para ver o colesterol. Então ele pode ser inclusive coletado junto com esses exames, né? A gente faz né, no braço mesmo, geralmente o pessoal coleta, né? Uma quantidade pequena de sangue ali. Depende, lógico, do tubo, de quantos exames são necessários. Geralmente 2, 3 ml de sangue é o suficiente. E o laboratório passa, né, o sangue por uma máquina e a máquina vai dar a resposta para a gente da quantidade que tem dessa proteína, que é o PSA. E aí, a partir dessa quantidade, a gente consegue ver em relação à idade do paciente, tudo, né? Se tem alguma alteração ou não e se precisa de alguma investigação maior ou não. Em relação ao exame de toque, né? O pessoal tem bastante preconceito, bastante dúvida, né? A gente teve até o vídeo do Antônio Fagundes, né? Que espalhou aí Brasil afora aí, brincando com o tema. Mas é um exame muito simples também, né? E é um exame muito rápido, o pessoal fica com medo. Mas assim, você vai na consulta, geralmente o urologista, né? Faz o exame do toque. E ele faz o toque retal, né, usa uma pomada anestésica, então o paciente não sente dor, não é incômodo, é muito rápido, assim, em poucos segundos o médico já consegue fazer a palpação ali da próstata, já consegue sentir o tamanho da próstata, né, e aí com a experiência do médico também ele consegue até dizer mais ou menos quantas gramas aproximadamente tem a próstata do paciente, se ela está endurecida ou não, se ela está fixa ou móvel, e a partir disso daí, né, aumenta a suspeita de câncer ou afasta a possibilidade de câncer. Muito bem, respondido, né, doutor? E o pessoal, né, tá perguntando aqui eu não sei se eu vou perguntar, mas eles estão perguntando se dói.
Não, o exame do toque, igual eu falei, não dói, ele é indolor, né? Lógico, a gente sabe, né, que tem um incômodo, né? O incômodo é maior mais, né, pelo preconceito que a gente tem. Mas como a gente usa uma pomada anestésica, o paciente não sente dor. Tá respondido, gente, né? Essas perguntas assim a gente dá risada, né? Não, mas assim, é importante, assim, a gente fica até um pouco de vergonha de perguntar, de responder, de falar, mas eu acho que é importante, assim, a gente quebrando esses tabus para o pessoal começar a entender, né, da importância, que não dói, e até para a gente começar a acostumar mais com isso, né? E aí os pacientes, a partir disso, conseguem buscar melhor, eles ficam mais à vontade de procurar, de fazer o exame, né? A gente sabe, igual eu falei, mata tanta gente, felizmente, no nosso país, né? E, assim, com o diagnóstico precoce, a gente identificando rápido, a gente consegue ter o tratamento completo aí da doença, e tem pacientes que vivem, assim, muitos anos depois de ter tratado, de ter operado, ter feito radioterapia, e vivem sem sintoma nenhum. Muito bem, então está respondido, né? A gente brinca e tal, mas é um assunto que é muito sério, né, doutor? Sim, A gente pois é. deu risada aqui também, né? Mas outra pergunta, né? Idade. Por exemplo, né? Você com qualquer idade você pode estar fazendo exame, né? De Isso. sangue. Mas lógico que o médico vai te aconselhar a fazer esses exames mais profundos aí a partir de idade, né, doutor? Tem um certo prazo, alguma Isso. coisa assim? O exame de sangue, né, é livre, igual eu falei. O médico pode discutir com o paciente e começar o acompanhamento, né? Mas o exame do toque, a indicação dele homens que tenham história na família de câncer de próstata, começar a partir dos 45 anos, né? E quem não tem história na família de câncer de próstata, iniciar a partir dos 50 anos. Mas lógico, né? Igual a gente fala, tudo é conversado, às vezes, né, tem paciente que prefere iniciar antes, né? Pode, não tem problema nenhum. O PSA também, né? A gente pode começar a partir dessa idade, mas os pacientes que querem começar o acompanhamento antes pode, né? Isso tudo é conversado entre o médico e o paciente. A gente vai explicar a possibilidade do exame vir alterado e não ter nenhuma alteração, né? E o paciente vai precisar passar por outros exames, às vezes exames mais invasivos, mas a gente passa todos, né, todos os riscos e os benefícios, né, de todos os exames, do acompanhamento. E aí, juntamente com o paciente, a gente decide entre iniciar ou não. Mas igual eu falei, a indicação que tem da sociedade, né, brasileira de urologia é a partir dos 45 anos, quem tem história na família, e a partir dos 50, quem não tem história na família, né? Mas igual a gente conversou, tem paciente que prefere acompanhar somente com PSA. Como eu falei, vai ter uma porcentagem ali, aproximadamente 15 a 20%, que o PSA não consegue identificar de câncer, né, somente pelo toque, mas às vezes o paciente vai se sentir mais à vontade de acompanhar dessa forma. É direito dele, ele pode acompanhar. Tem paciente que prefere fazer o PSA e a cada tempo fazer o exame do toque também. É possível, né? Eu acredito que sim. Quanto maior a prevenção, melhor, né? Aproveitando também falando, né, que a gente falou sobre a indicação, a idade, importante lembrar dos fatores de risco também, né? O câncer de próstata, ele atinge os homens a partir ali, dos 60 anos, o maior número de casos ali a partir dos 60, 65 anos de idade. Então, por isso que a gente tem que começar o acompanhamento antes, porque a gente sabe que a identificação mais precoce possível melhora o tratamento. Então, a gente inicia essa investigação antes. Então, a idade é um fator importante, né? A partir dos 60 anos de idade tem um risco maior. A gente sabe também que o histórico familiar é muito importante. Então, quem tem história na família de pai, irmão, tio, avô, né, parentes próximos, é importante também acompanhar, ficar mais atento, que tem a chance maior. E aqueles fatores de risco que a gente sabe que aumentam o risco para todo tipo de doença, né? Não só câncer, mas pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? Que sedentarismo, né? Obesidade, aquela alimentação desequilibrada, né? Alimentação com muita gordura, muita fritura, muito açúcar.
né? O tabagismo, cigarro, né? Muito importante, abuso de bebida alcoólica. Então, são fatores de risco assim, que são simples, a gente já conhece, já sabe da importância, né, deles para tantas outras doenças e que também podem aumentar o nosso risco de ter câncer não só de próstata, mas como muitos outros, né? Muito bem, são alguns dos fatores também de risco, né, para estar desenvolvendo aí o câncer de próstata. E qual que é a dúvida mais comum, doutor, que o pessoal tem quando pergunta a você sobre aí este tema aí do Novembro Azul? Eu acho que o tema, assim, a pergunta que o pessoal mais faz, acredito que é em relação aos exames, né? Quem que tem que fazer os exames, com que idade fazer, se dói, e principalmente se pode acompanhar só com o exame de sangue, né? Tem muita gente que, né, ainda tem muita vergonha de fazer o exame do toque, mas igual eu falo, né, pode fazer, acompanhar com o PSA, é um exame muito bom, muito importante, evoluiu muito, né, nos ajuda muito e é um exame pouco invasivo, né? Então a pessoa vai lá no dia, colhe o sangue, pouca quantidade, rapidinho sai o resultado. Então, assim, é um exame que a gente pode confiar bastante. O número de casos que ele pode identificar é muito grande. Então, assim, é um exame muito bom. E, assim, a gente vê que quando a gente explica isso, né, que não é só o exame de toque que nos ajuda, que o rastreio não é só feito com o exame de toque, os pacientes ficam mais receptivos. Então, eles começam a acompanhar, buscam mais. E uma coisa que a gente sabe que homem é difícil de procurar atendimento, né? A gente sabe que as mulheres procuram mais, os homens são difíceis de fazer esse acompanhamento, principalmente quando não tem sintoma, quando não sente nada. Então, assim, também essa abertura, né, das palestras, o pedido do PSA para o rastreio, abre a porta para o homem procurar o atendimento, para pedir o exame, para mostrar o exame e aproveitar e fazer exame para outras coisas também, né? Investigar diabetes, colesterol, hipertensão, doenças que são muito mais comuns e são muito importantes também na nossa sociedade. Muito bem, muito explicado e claro, tenho certeza que o pessoal de casa, né, também está, claro, muito atento às informações. E doutor, mais uma pergunta aqui, uma mãe, né, veio perguntando aqui sobre também saúde do homem por ter falado aí do câncer de mama e tal. Muitas têm dúvida lá, né, naquele período que os meninos estão lá, né, como posso dizer, Puberdade. Isso, puberdade, período da puberdade, parecendo aquelas pedrinhas dentro do peito e tal, que o pessoal fala assim. O pessoal deve estar dando risada, né, do jeito que a gente fala, mas é a pergunta aqui, viu, gente? Essas pedrinhas, o que pode ser? Tem como isso diminuir, né, e tal? É a pergunta aqui da mãe. É uma preocupação bastante comum das mães, né, em relação aos filhos, às filhas também, que quando a criança entra nessa fase de puberdade, né, começa a aumentar os hormônios, tanto do menino quanto da menina. E assim como as mulheres, o homem também tem glândulas na mama, né? Lógico, as nossas são menos desenvolvidas, são menores, uma quantidade menor, que o homem não amamenta, né? Mas temos também. Então, com o aumento da quantidade de hormônio nessa fase da vida, né, na puberdade, é comum também os homens ter esses carocinhos, né, essas pedrinhas na mama. E eles procuram a gente para investigar. Mas é completamente normal, né? É uma fase normal. Por conta do hormônio vai desenvolver, então vai crescer. E com o passar da idade, com o passar da puberdade, vai voltando ao normal. Então desaparece completamente. Lógico. Tem casos que o homem pode desenvolver a ginecomastia, né, que é aquele desenvolvimento da mama no homem, que ela desenvolve fora do normal. Então ela fica grande, as glândulas ficam mais desenvolvidas e tem muito a ver com obesidade. Então aquelas crianças com sobrepeso, né, o peso maior, com obesidade, tem maior risco de desenvolver ginecomastia. Tem alguns casos que inclusive a mama desenvolve tanto que precisa até operar, né? Não são todos os casos, né? Lógico, mas assim, tem que ficar atento. Então, o controle do peso nas crianças é muito importante também. E assim, essa fase é normal, vai ter esse desenvolvimento das glândulas mamárias, mas com o passar da idade, ela volta ao tamanho normal. Elas vão diminuir e vão voltar ao tamanho normal. No caso das meninas, elas vão continuar crescendo e desenvolvendo, né? Para desenvolver a mama feminina, que ela é maior.
e elas vão desenvolver até a mulher ter uma gestação, que aí a mama vai se preparar para a amamentação, né, para produzir o leite. No caso do homem, como não vai passar por esse processo e o hormônio é diferente, a testosterona, né, elas vão regredir e vão voltar ao tamanho normal. Muito bem, então não é algo assim de preocupar, né? Não, é só acompanhar mesmo. Acompanhar, né? Pode levar no pediatra, no médico, a gente avalia. É normal uma mama às vezes ficar um pouco maior que a outra. É uma fase normal, mas não precisa preocupação. É só acompanhar, observar, né? Mantendo a evolução normal, volta ao tamanho natural. Muito bacana e muito bem explicado pelo doutor Iago. E também voltando aqui à campanha, doutor. Qual que é o maior desafio, né, desta campanha aí do Novembro Azul? Eu acho que o maior desafio, com certeza, é o preconceito, né? Quando a gente chega para fazer as palestras, né, a gente percebe que o pessoal fica bem acanhado, a gente começa a explicar ali sobre a próstata. Nas palestras eu levei uma imagem para mostrar onde que fica a próstata, a posição, né, a importância dela. E aí quando você vai mostrando as imagens, você vê que o pessoal começa a rir, fica com vergonha. Quando a gente fala dos exames também, né, o pessoal começa a rir. Tem alguns pacientes que gostam de participar, que falam que já fizeram o exame de toque, né? E aí um começa a rir do outro, a zoar, né? Mas eu acho que com essa conscientização, com essas campanhas, a gente consegue mostrar para as pessoas, né, que não é aquele bicho de 7 cabeças, né, não tem nada de diferente, nada de anormal, é uma coisa completamente tranquila. E assim a gente vê que a população ela começa a observar que realmente aquilo não tem nada demais, mas ainda o preconceito é um fator que dificulta bastante ainda. E através disso fica mais, né, difícil, então, a campanha ser realizada, entre outros. Eu acredito que com a informação que a gente tem hoje em dia, facilitou bem. Então o pessoal é bem mais receptivo. Mas a gente observa que tem muito homem que ainda não vai, que tem vergonha, que não gosta de participar, né? E tanto que geralmente a gente vê que a participação das mulheres no Outubro Rosa geralmente é maior do que a dos homens. Mas assim, graças a Deus a gente está notando que o número de participantes nessas palestras nos últimos anos, a gente está conseguindo aumentar bastante, o pessoal tá participando mais, então assim, estão se interessando mais, né? Então a gente vê que devagarzinho, né, com essa educação e tudo, a gente consegue abarcar mais pessoas ali. E assim, é importante também, a gente sabe que da dificuldade dos horários, né? Então, às vezes o pessoal está trabalhando, então é difícil fazer essas campanhas. Tanto que, né, a gente lá do PSF Rural, a gente fez várias campanhas nas fazendas, né, que o pessoal trabalha. A gente foi na Fazenda dos Campos, na Fazenda Chaparral, a gente conseguiu pegar vários homens, a gente chegou lá cedinho, no horário que o pessoal estava reunido, tomando café. Então a gente conseguiu abordar esses homens, né, no horário de trabalho. A doutora Sula, no Jardim, também fez uma palestra no final do dia, se eu não me engano, não sei se foi às 5 horas da tarde, 5 e meia, alguma coisa assim, mas foi no final do dia, para justamente pegar essa população, que uma desculpa grande que eles dão, né, para tentar fugir um pouquinho das palestras, é o horário do trabalho, né? Então a gente vem sempre buscando atender, fazer essas reuniões fora dos horários, para justamente pegar o pessoal que está chegando do serviço ou que está entrando no serviço, para ter essa maior participação. E a gente vê que assim, quando a gente faz as palestras, os pacientes vão passando as informações, né, para o vizinho, para o amigo, para o conhecido, né, para um parente ali, e aí mais pessoas vão tendo essas informações também. Muito bem, muito importante. Uma sugestão, né? Por exemplo, muitas pessoas trabalham até tarde, ou outras também não conseguem sair do local de trabalho porque é uma pessoa única, por exemplo, o pessoal que tem seu próprio sítio ali, né, sua fazenda e tal, mas eles têm ali, eu quero fazer o exame, mas eu nunca consigo por causa do tempo e horário. Teria como, né, criar assim, uma campanha igual, tem dia D de vacinação, né, e tudo mais. Vamos pegar um sábado. Hoje vai ser só para fazer aqui os exames, né, referentes a
exame de próstata e tal, exame de PSA, entre outros. O que poderia ser feito? Pode, tem lugares que conseguem fazer mutirão, né, dos exames. E a gente, quando estava fazendo as palestras, a gente estava solicitando o exame de todos os pacientes. E às vezes o marido não conseguia ir. Teve local que a esposa, a filha foi pro pai, pro esposo, para participar da reunião. Então elas levaram a informação, a gente distribuiu panfleto, né, com os fatores de risco, com os sintomas da doença. E aí elas levaram e também a gente solicitou os exames, né, para essas pessoas. Então, caso alguém queira, né, participar da campanha, fazer o exame, mas não consiga procurar a gente nos horários, a gente consegue fazer o pedido desses exames para a pessoa fazer fora, né? E aí depois a pessoa pode passar lá no posto, pegar, a gente de saúde pode distribuir, né, para a pessoa também conseguir fazer os exames, que a gente sabe como que é difícil, né? Quem tem comércio, quem é sozinho em fazenda, os horários realmente difícil de bater. Aí por isso que a gente, né, conseguiu fazer dessa forma, assim, entrega para algum familiar, foi participar da reunião, perguntou se podia levar, né, pro esposo, teve um que levou pro irmão, então a gente consegue fazer o pedido para a pessoa fazer. Depois ele tem que trazer para a gente em consulta, né, porque aí precisa a gente examinar, conversar com o paciente, observar, orientar, né, tanto da normalidade quanto se tiver alguma alteração. É importante a consulta, né, até porque a gente não pode passar informação de exame de uma pessoa para outra, né, somente para o paciente. Então às vezes o pessoal gosta de, posso entregar meu exame para minha esposa, para o meu filho, para o meu vizinho entregar? Felizmente não pode, porque a ética médica não permite. A gente precisa passar a informação do exame para o próprio paciente, mas o pedido a gente consegue sim. Então, né, não tem mais desculpas, né, doutor? Pode, Exatamente. então, várias oportunidades e também alternativas para você que quer, né, checar aí sua saúde, fazer o seu exame e também conseguir com maior tranquilidade, né? E a gente falou, né, sobre o sintoma, tratamento, diagnóstico, exame e dicas para o pessoal não estar aí contraindo essas doenças do Novembro Azul. Então, as maiores dicas, né, igual a gente falou, igual a gente sempre fala, é a prevenção. Então, esses cuidados que a gente pode mudar e a gente consegue diminuir a chance. Então, assim, a gente sabe que histórico familiar, infelizmente, né, não tem como mudar, né? Se tem história na família, a chance é maior. A idade também. Infelizmente, o tempo passa para todo mundo, né? A idade chega para todo mundo, mas os outros fatores a gente consegue mudar. Então, assim, o tabagismo, né? A pessoa parar de fumar, né? Buscar uma ajuda, um tratamento para poder parar de fumar. Bebida alcoólica, não exagerar, né? A gente tem uma quantidade de bebida alcoólica que pode ser usada, né, pelas pessoas. Então, geralmente, homem ali 2 latinhas de cerveja, mulher uma dose de drink, né? Não exagerar além disso. O pessoal me pergunta muito assim também. Eu não bebo de segunda a sexta. Eu posso juntar essas latinhas da semana e tomar no final de semana? Também não pode. Não conta que é exagero também. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Alimentação, né? Manter uma alimentação saudável, né? Comer salada, comer legume, comer fruta é importante, né? Praticar uma atividade física, evitar o sedentarismo, diminuir peso. Esses são todos esses fatores, né, que a gente pode mudar e melhorar. Muito bem, né? Então vale a pena seguir uma vida também um pouco mais regrada. Pode aproveitar, mas também sempre com moderação, né, doutor Iago? Isso mesmo. Então, assim, a gente fala, lógico que é difícil, a gente sabe que a pessoa vai numa festa, numa comemoração, né, gosta de tomar uma cervejinha e tudo. Ninguém vai ficar sem comemorar, sem beber uma cerveja, sem comer um doce, né? Tá chegando o final do ano, Natal, Ano Novo. A gente sabe que agora é época de festa, é época de comer bastante, né? E a gente sabe, né, que essas comidas são uma delícia, todo mundo gosta, né? De um doce, uma comida diferente. Mas a gente mantendo o equilíbrio, né, no dia a dia, durante a semana, mantendo o equilíbrio, uma alimentação saudável, praticando atividade física, já ajuda bastante. A gente mantendo essa balança em equilíbrio,
a gente consegue aproveitar a vida numa boa, sem exagero, né? E também sem abrir mão de, né, se divertir, de comer uma coisa diferente, de aproveitar as coisas boas da vida, né? Que a gente sabe que tudo isso é muito bom, né? Com certeza, e tá com a família, comer aquele arroz Com doce, certeza, né? isso aí não... É indispensável. Até, né, pessoas assim que têm o diabetes, né? A gente aproveita aqui para dar mais um alô. Muitos falam assim, eu não posso comer, né, por conta do diabetes. É verdade ou tem assim alguma porcentagem que eles podem comer? Então, o diabetes, geralmente, os pacientes não... O ideal é não comer mesmo, principalmente doce, né? Lógico, o paciente tendo uma dieta bem regrada, né, tem alguns casos que tem a quantidade certa, mas isso aí com um nutricionista ele consegue passar. Mas o que a gente orienta e indica? A gente tem várias opções de doces, refrigerantes, diet. Então esses, a gente não usa o açúcar na produção. Então é somente o adoçante. Então o paciente com diabetes, o ideal é que ele use doce, refrigerante diet, né? Lógico, sempre com moderação também, não pode exagerar, da mesma forma que não tem o açúcar, mas tem outras substâncias, tem os adoçantes, né? Que em excesso também fazem mal. Então, assim, com a medida, né, certa, a quantidade certa, esses pacientes também podem comer, de preferência diet. Muito bem, Novembro Azul é a saúde, né, em geral, né, dos homens. Então, homem também tem diabetes, colesterol e entre outros, Isso né, mesmo. doutor? Sempre lembrar que, assim, não é porque a gente está falando de câncer de próstata que pode esquecer das outras doenças, né? Elas continuam aí. Sim, lembrando que o Novembro Azul é o mês de conscientização para várias doenças também, né? Isso, Do homem. hoje em dia a gente já não fala só do câncer de próstata, mas fala, assim, da saúde do homem como um todo. E você, doutor, né, como médico, doutor Iago, o que você tem a dizer para a população masculina aí, enquanto, né, isso, para todos nós aí, os homens? Então reforçar a importância, né, de sempre buscar atendimento, acompanhamento. A gente sabe que o pessoal fala assim, não estou sentindo nada, não preciso ir ao médico. Nessa hora que é mais importante, né, fazer os exames de rotina, acompanhar. Quem tem problema de saúde, manter sempre, né, bem tratado, fazer o acompanhamento, o tratamento direitinho, né, e a gente tentar sair um pouco desse preconceito, né. A gente sabe que a campanha foi feita porque os homens procuram menos o atendimento, então os homens começaram a procurar mais, né, mesmo que eu não tenho doença, não faço tratamento para nada, graças a Deus sou saudável. Mas mantém um acompanhamento, que a gente mantendo a prevenção, mantendo saudável, aí o ideal é manter para o resto da vida, né? Mais lá na frente, quando a gente tiver com mais idade, mais experiência, né? Não ter que ficar dependente de tantas medicações. Tem paciente que se descuida a vida inteira, lá na frente, infelizmente, tem que tomar vários remédios o dia inteiro. Então a gente se cuidando desde cedo, a gente tem um envelhecimento saudável, então uma vida muito melhor lá na frente. Muito bem, então vale, claro, a gente manter a atenção, né, enquanto a gente também está saudável, não abusar igual o doutor disse, para que depois, né, a gente possa também ter a nossa velhice, né, assim dizendo, envelhecer com também saúde e qualidade de vida, né, doutor? Isso mesmo, pensando na qualidade de vida, a idade da população está aumentando bastante, a gente sabe que, né, a população agora está vivendo muito mais, está chegando com muito mais idade. E assim, com o passar do tempo, a gente sabe que todas as doenças aumentam, né, a chance da gente desenvolver alguma doença. Então a gente tendo esses cuidados, lá na frente a gente tendo uma qualidade de vida melhor, a gente consegue viver muito melhor e aproveitar a vida, né? Não viver uma vida com limites, com regras, mas podendo aproveitar também. A gente sabe que esse equilíbrio permite a gente aproveitar o lado bom da vida sem exagerar e sem perder a mão na saúde. Sim, então são regrinhas simples, né? Manter aí, claro, a atenção quanto à saúde, cuidar para não depois, né, a gente estar sempre sofrendo, né, como muitos dizem, né, doutor? Exatamente. Tudo é consequência daquilo que a gente escolhe, né? Isso mesmo. Então, a gente cuidando bem da nossa saúde hoje, com certeza lá na frente, né, a gente vai
colher tudo isso e poder aproveitar melhor a vida. Com certeza. E doutor, mais algo a dizer? Algum tema importante? A gente esqueceu de alguma coisa? Pode ficar à vontade, né? Esse espaço é seu. Eu acredito que a gente conseguiu falar tudo, né? Dos fatores de risco, dos sintomas, orientar a população à prevenção, a importância de procurar o atendimento, né? Mais uma vez, eu falo que se tiver dúvida, pode mandar pra gente, né? A gente tá aí para poder orientar a população, para poder informar, né? Pode mandar aqui pra rádio, pro César também. A gente vai voltar outras vezes, falar sobre outros temas. E então, assim, lembrando só que, né, sempre cuidar bem da saúde, se prevenir, né? Homem, mulher, criança. Então todo mundo tá sempre atento aí aos cuidados. Muito bem. E doutor, o que você tem a dizer, mais uma vez assim, como peça-chave, como um tema fundamental para todos aí, os ouvintes da Alto Rio Grande? Prevenção, né? Então, o autocuidado, a gente se cuidar, a gente se preservar todos os dias, né? Então, a gente sabe da correria do dia a dia, da dificuldade, mas a gente tem que tentar o máximo possível uma alimentação equilibrada, saudável, praticar atividade física. Tem muita gente que fala, não gosto. Tem alguma atividade que você vai gostar, eu tenho certeza. A gente procurando direitinho um esporte, uma caminhada, uma academia, dança, alguma coisa você vai achar que se encaixa no seu dia a dia e que se encaixa com o que você gosta. Então, não, né, evitar o sedentarismo e se cuidar. O autocuidado é muito importante. Muito bem, então, né, reforçamos aí a todos os amigos ouvintes, tanto os homens quanto as mulheres, mulheres e homens, né, para manterem sempre uma adequação saudável, né, doutor, como a gente diz. E claro, sempre aqui em campanhas ou também fora delas, o espaço está sempre aberto para você estar chegando, trazendo aqui também as dúvidas, né, que o pessoal sempre tem dúvida. Eu vou mandando aqui para o senhor no WhatsApp e tal. A gente vai combinando e sempre combinando também de trazer algum tema explicando aí para a população. E a gente pergunta aqui para a população qual que é um tema, né, que eles gostariam, né, doutor, de estar sabendo sobre alguma doença, algo assim, né, que enquanto o doutor tiver disponibilidade, ele estará vindo aqui tratando desse tema a falar para vocês, né, doutor? Isso mesmo, se, né, caso o pessoal tenha dúvida de alguma coisa, às vezes quer buscar alguma informação, né, alguma orientação, né, de alguma doença um pouco melhor, pode mandar, a gente combina um dia direitinho, vem, explica, fala um pouco sobre o tema, o pessoal manda pergunta, né, que eu acho que a orientação, a conscientização, né, essa transmissão do conhecimento, é isso que ajuda muito pessoal, às vezes uma dúvida que a pessoa tem já resolveria metade dos problemas ali no acompanhamento, no tratamento de alguma doença. Muito bem, um espaço sempre aberto a você, doutor. Mais algo a dizer ao pessoal, à população, aos ouvintes em geral? Pode ficar à vontade. Assim, agradecer, né, ao espaço, a atenção de todo mundo, né, agradecer, né, as perguntas que foram enviadas e, né, reafirmando, a gente está sempre aqui para tirar dúvidas, sempre que possível a gente vem, explica um pouco sobre o tema. Eu acredito que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, sobre o tema, da importância do tema, né, acho que agora tá todo mundo atento, né, a gente fez as campanhas nos PSFs aqui da cidade, bastante gente participou, a população participou bastante, então acredito que já está todo mundo mais orientado agora, né? E assim, não esquecer, cuidado é todo dia. Com certeza. Cuidar, né? Para depois a gente poder também aproveitar com a maior serenidade, calma e tranquilidade, né, doutor? E a vida é tão boa, né? Cheia de maravilhas aí. Então, quanto melhor a gente tiver, mais a gente consegue aproveitar, né? Com certeza. E desde já nós agradecemos a sua presença, reafirmamos aqui que o espaço está sempre aberto, né? Só está aí comunicando com a gente, que a gente também já comunica ao pessoal que está em casa, que com certeza muitas das pessoas estão te ouvindo, né? Inclusive te dando os parabéns, agradecendo aí pelas palavras, pela entrevista e também dizendo para você voltar mais vezes trazendo mais assuntos. Pode deixar, muito obrigado pelos elogios e pode deixar que a gente vai retornar aqui para falar um pouco mais sobre alguns temas, assim.
Com certeza, então o convite já está feito. E a gente lembra, né, a você, amigo ouvinte que está em casa, também no trabalho, às vezes não conseguiu acompanhar completo, logo mais estará no YouTube da rádio, né? A rádio tem um canal no YouTube e a entrevista, né, vocês conseguirão ouvir lá o áudio, né, disponível dentro de instantes também para você que perdeu ou que possa, né, estar também querendo tirar mais alguma dúvida, né, doutor? Isso mesmo. Quem perdeu alguma parte, né? Ou não conseguiu acompanhar, às vezes quer passar a entrevista, a informação para algum conhecido, algum parente, né? Pode mandar o link lá depois, a pessoa ouve, né? E consegue acompanhar